Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, olha quem está aqui nesse canal de volta. Isso mesmo, sou eu. Gente, eu estou aqui porque estou inaugurando hoje um novo quadro de vídeos aqui no nosso canal do YouTube, que é Carlos Responde. Perguntas sinceras com respostas sinceras. A base desse vídeo é perguntas feitas pelos inscritos e pelos seguidores, feitas lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, você tá perdendo muita coisa. Então segue aqui este perfil no Instagram, é o meu perfil pessoal, onde lá a gente pode trocar uma ideia, conversar, compartilhar da fé. E eu tô sempre postando conteúdos edificadores lá no meu perfil pessoal. Então, se você ainda não seguia, clica aí, segue a gente lá, porque lá a gente pode conversar, ter um contato um pouco mais íntimo do que temos aqui no YouTube, tá bom? E vai ser muito abençoador para sua vida. Eu vou ficar muito feliz em recebê-lo. Se você é daqui do YouTube e me seguir lá no Instagram, já me segue e me chama no direct e fala: vim pelo seu canal do YouTube, que aí a gente vai conversar com você e a gente vai ter uma aproximação, tá bom? Essas perguntas foram feitas no meu Instagram e eu vou responder elas agora. Então não saia daí, porque as perguntas estão muito boas e eu tenho respostas muito boas também para essas perguntas, tá bom? Roda a vinheta. A primeira pergunta que chegou para mim, e eu vou responder ela agora, é: a pregação é por revelação ou iluminação da revelação? Essa é uma dúvida muito grande que muitas pessoas têm. Se o pregador, quando prega, ele prega por revelação ou ele prega por iluminação da revelação? Olha, a gente tem que saber o que é revelação e o que é iluminação. Como nós conhecemos a revelação? Conhecemos ela pelos dons, a qual Paulo escreve à igreja de Corinto. E nós sabemos que o dom da revelação, ele é do Espírito Santo, e quando ele desce, desce perfeito. A pregação não é por revelação, porque a pregação precisa ser aprimorada, ela precisa ser estudada. Você precisa ler, refletir, pontuar, escrever, se errou, corrigir. Então o sermão é algo que ao longo do tempo ele vai passando por um aprimoramento, diferentemente da revelação, que é um dom do Espírito e já vem perfeito, ou seja, não precisa de aprimoramento de nenhum ajuste, já vem perfeito para a igreja. Então, eu digo que o pregador, ele prega baseado na iluminação do Espírito, que o inspira e, através do texto, clareia as verdades que estão no texto para que sejam aplicadas tanto na vida do pregador quanto na vida da igreja a qual ele está pregando ou ministrando. Então, chegamos à conclusão que, para essa resposta ou para esta pergunta, a resposta é: o pregador prega debaixo de iluminação do Espírito Santo. Assim ele terá maior eficiência na transmissão da mensagem. Segunda pergunta, vamos lá. O obreiro precisa ser casado para ter ofício? Essa pergunta às vezes vai suscitar em algumas coisas dentro de nós. Será que o obreiro necessita realmente ser casado para ter o ofício de obreiro? Vamos para a Bíblia, porque a Bíblia nos responde o que devemos saber sobre as qualificações de um obreiro. Vamos lá. Paulo escreveu a Timóteo dando orientações a respeito da separação dos bispos e diáconos, ao que corresponde ao capítulo 3 de 1 Timóteo. Diz assim a palavra: estou usando a tradução NVI, a versão da Bíblia NVI, certo? Então você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que eu vou colocar o versículo aqui na tela. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os seus filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar das coisas de Deus? Aí, quando ele chega para os diáconos, versículo 8. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos.
devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Deve ser primeiramente experimentado, depois, se não houver nada contra eles, que atue como diácono. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Bem, como a pergunta foi se o obreiro precisa ser casado para exercer o ofício, a minha visão bíblica e interpretação a respeito do texto que Paulo escreveu não dá essa regra de que o obreiro precisa ser casado para ter o ofício. Como não? Porque se nós colocássemos a questão de que se o obreiro, para ser obreiro, precisa ser casado, nós estaríamos anulando, ou Paulo, quando escreveu isso a Timóteo, estaria se contradizendo quando ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 7 e o verso de número 8. Digo, pois, aos solteiros e viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Então, Paulo era um homem do celibato, ele não tinha contato com mulheres, ele decidiu viver somente para o Senhor e não se casar. Então, se Paulo dissesse que o obreiro precisa ser casado para exercer o ministério, logo ele estaria se contradizendo. Pois bem, o que o apóstolo Paulo quis dizer nesse texto era uma orientação a Timóteo a respeito da bigamia e a poligamia. Paulo orientou a Timóteo a, quando da separação de um homem para este ofício, ele constatasse que este tal candidato ao episcopado fosse marido de uma só mulher, porque a bigamia e a poligamia era algo comum entre os gentios da época. Então, Paulo teve esse cuidado em orientar Timóteo à constatação de que esse homem, esse obreiro, era esposo de uma só mulher. O casamento é instituído apenas de um homem com uma mulher. Então, o obreiro, ele não precisa necessariamente ser casado para exercer o ofício. Agora, claro, tem as ressalvas. Se esse obreiro vai presidir ou vai pastorear uma congregação, é bom que ele seja casado, porque o aconselhamento pastoral vai muitas vezes necessitar de que ele tenha um convívio entre família e o relacionamento entre marido e mulher, para que ele também possa aconselhar outros casais. E também o ministério da mulher da vida do obreiro é muito importante. Logo, se esse obreiro não vai fazer nenhuma dessas funções, ele só estará na igreja para ensinar, auxiliar nas questões da igreja, as questões práticas que competem à vida de um obreiro, seja ele presbítero ou diácono, não há nenhuma impossibilidade se ele não for casado. Agora, claro, fica o texto bíblico. Se o obreiro não consegue, ou se o solteiro não consegue se controlar, é melhor que casem para que não ardem desejo, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Outra pergunta. Qual a sua visão a respeito da soteriologia? Essa é uma pergunta muito boa. Hoje nós temos aí resoluções referentes a conclusões bíblicas ao que diz respeito à soteriologia. Se você não conhece o que é soteriologia, soteriologia nada mais é do que doutrina da salvação. Nós temos aí dois grandes nomes que chegaram à conclusão referente à solteria, que é Calvino e Armínio. A minha visão referente à solteria está mais inclinada à visão bíblica de Armínio e não a de Calvino. Logo, eu sou um arminiano. É claro que deixo claro que não podemos ser extremistas em nenhum dos pontos. Por você ser arminiano, não tenha raiva do seu irmão que tem uma visão calvinista. Você que é calvinista, não tenha raiva do seu irmão que é arminiano. Nós divergimos nas opiniões referentes ao que diz respeito à salvação, mas todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, tá bom? Outra pergunta. É necessário teologia para pregar? Olha, se eu digo que um médico, para ele ser médico, ele precisa se formar em medicina, que para um piloto de avião ele precisa tomar um curso de pilotagem, por que o pregador não precisa de teologia para pregar? Eu digo que sim, o pregador precisa de teologia para pregar. É claro que o pregador não vai pregar a teologia como teoria o tempo todo, mas ele precisa conhecer os campos da teologia e as doutrinas que a teologia ensina, que são as doutrinas bíblicas. Então, para que um pregador tenha sucesso na sua ministração e ele não corra o equívoco
de se complicar em suas palavras, é bom que ele tenha a teologia, porque ela aprofunda o conhecimento e abre as fronteiras para que a palavra de Deus seja pregada da forma com que está escrita, da forma que o contexto diz, e essa aplicação vai ser muito benéfica para a vida da igreja. A próxima pergunta: qual personagem da Bíblia te inspira, exceto Jesus? Olha, aqui fica muito difícil, porque vários personagens da Bíblia me inspiram muito. A própria vida do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo São João e tantos outros como Elias, Moisés e os profetas chamam muita atenção. Mas um personagem em questão que chama muito minha atenção é Antipas, aquele a qual Jesus deu testemunho dizendo que ele foi uma fiel testemunha. É claro que o livro do Apocalipse não diz a respeito da história de Antipas, mas quando você pega os livros da tradição da igreja, você vai observar a história desse homem e vai entender por que Jesus disse que ele era uma fiel testemunha. Então esse personagem me inspira muito, porque é o próprio Jesus que testemunha dele, dizendo que ele foi uma fiel testemunha. Eu tinha uma pergunta: como saber se uma igreja é verdadeira ou é uma seita? Olha, você deve olhar algumas coisas que essa igreja tem. Por exemplo, uma igreja verdadeira, ela tem a palavra de Deus como a inspirada, inerrante, infalível, completa e suficiente palavra de Deus. Quando você olha uma seita, ela geralmente, quando é uma seita da raiz do cristianismo, elas têm a palavra de Deus com a palavra de Deus, mas ela tem sempre um livro anexo. Por exemplo, os Mormons falam de Cristo, mas ele também tem os livros de Mormons que eles acreditam que tem a mesma equivalência da palavra. Ou você pode observar uma igreja que não acredita no verdadeiro evangelho ao que se diz respeito a Jesus. Como os testemunhos de Jeová, por exemplo, que dizem que Jesus era Miguel, e na verdade a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus, Miguel é outra pessoa, são anjos, e os anjos de Deus foram ordenados, como diz Hebreus capítulo de número 1, Deus ordenou que os anjos do céu adorem, então não tem como um anjo adorar outro anjo. Os anjos no céu só adoram a Deus, eles não adoram outro anjo. Então Jesus não é Miguel, Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Deus, é o Deus Filho que está conosco. Outra característica de uma seita é quando ela se vê uma igreja exclusivista. Ela acredita que só naquela igreja ou aquela denominação é que há salvação. Então, as outras denominações estão perdidas, somente aquela denominação é a igreja verdadeira. Então, esse conjunto de obras, fora a falsificação do evangelho e tantas outras coisas, tornam essa igreja seita. Uma igreja verdadeira, ela sempre terá o compromisso com a palavra e sempre terá o compromisso com a pregação do verdadeiro evangelho e evidenciará Jesus como sendo o Senhor, Salvador de nossas vidas. Espero que eu tenha respondido todas essas perguntas. Se alguma pergunta você não achou satisfatória ou não condiz com o seu pensamento, me perdoe, tá? Essa é uma resposta que eu dou sinceramente, partindo de mim. Claro que podem outras pessoas terem diversas opiniões, mas isso é o que eu acredito, é o que eu penso, é a minha resolução referente a tudo aquilo que foi falado, tá bom? Deus te abençoe, não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, deixar o teu like, teu comentário, compartilhar com seus amigos e eu espero você no nosso próximo vídeo do canal, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.